Fala pessoal, beleza? Bom, tô gravando uma aula aqui para vocês. Já queria ter trago essa aula para o canal, mas não tava dando certo, né? E hoje eu vou falar sobre isso, sobre alguns cuidados, algumas cautelas que a gente tem que ter, né, enquanto tá operando, que às vezes a pessoa cai em algumas pegadinhas, né, armadilhas. E, cara, se você gosta, né, do meu conteúdo, já deixa o like aí, né, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que aí você sempre vai saber e vai ser um dos primeiros a saber quando eu posto conteúdo. E, pessoal, hoje eu quero falar, né, sobre alguns cuidados e algumas pegadinhas que nós temos que ter no mercado, porque eu defendo bastante o price action puro, eu falo que o simples funciona, porém exige atenção. Né? Às vezes a pessoa acha que é de qualquer jeito, que não precisa estudar, né? Que de qualquer forma ela vai conseguir ter resultado, né? E não é bem assim, né, pessoal? E eu quero mostrar algumas coisas aqui no gráfico que, assim, às vezes isso pega muito as pessoas, né? O cara entra numa operação, porém não se atenta num determinado ponto. E a primeira coisa que eu queria, né, mostrar para vocês... todo vídeo meu eu gosto de falar sobre estrutura, porque eu acho que o mercado ele é montado por topos e fundos, né, pessoal? O movimento do preço, ele é dito por topos e fundos. Então você precisa ver qual que está sendo a estrutura, se a estrutura ela está sendo altista, né, se a estrutura ela está sendo baixista. E quando eu falo para vocês, se vocês identificarem uma estrutura de alta, a gente focar na ponta da compra, não é que você não possa operar vendido, mas assim, você tem uma probabilidade a mais, né, de êxito na sua operação, porque você vai estar trabalhando a favor da maioria, né? E dentro disso aqui, pessoal, eu quero mencionar algumas coisas, eu vou falar agora, que a gente tem que tomar muito cuidado. O mercado, quando ele está numa tendência de alta, nós vamos procurar por sinais de compra. E eu gosto bastante de avaliar o nível dos 50%, tá? Se vocês escutarem um barulho aí no fundo, né, ignora, porque daqui do lado tá mexendo com uma obra, né? Mas vamos pro vídeo. Então, pessoal, o que acontece? Isso aqui acontece bastante, principalmente no início do dia. Eu já falei para vocês que eu, particularmente, eu não avalio tendência do dia anterior para operar, né, o próximo dia. Então, assim... eu contextualizo o mercado avaliando os próprios candles do dia. Eu vou mostrar para vocês uma leitura que a gente fez hoje. Hoje é dia 15, tá? Agora são 12h30, o mercado está se movimentando ainda. Eu até postei lá no Instagram, né? Se você me segue lá, você provavelmente viu. Se você não me segue, esse aqui é o Instagram, ó. Esse Instagram aqui é o da minha mesa, né? E é onde eu posto bastante conteúdo lá. Então, ó, siga lá, a R Trading Capital. Então, o que acontece, pessoal? O mercado ele faz um movimento de baixa. Nós temos alguns possíveis movimentos que o preço pode fazer. Dentro de um início de um movimento de baixa, o que o mercado pode fazer? Ele pode talvez fazer um pullback próximo à região dos 50 aqui para voltar a cair. Só que a gente percebe aqui que o candle 3 ele rompe essa região. Na verdade, o 2 ele rompe os 50%. Ó, se eu marcar uma fibra aqui só para a gente visualizar, olha como esse candle 2 ele rompe os 50%. E aí o que o mercado pode fazer? Ele tem duas opções. Às vezes ele já estoura e vem para máximo, ou às vezes ele faz um pullback aqui e volta. Candle 3 ele até faz um pullback, só que eu sempre falo sobre confirmações, né? Aguardar o mercado continuar deixando o gatilho. Só que o Candle 4 ele rejeita o movimento, ele volta e fecha abaixo de novo dos 50%. E aí o Candle 5, gatilho segurando abaixo, Candle 6, candle de impulsão. Uma venda nessas regiões, só que foi muito rápido, pessoal. Não consegui pegar o trade, né? Provavelmente aí poucas pessoas que estavam na sala disseram que conseguiram, porque foi um candle de notícia, então o mercado deu um estouro do nada, né? Porém, ó, o que o preço fez? O mercado rompeu 50%, depois ele voltou para baixo e segurou. Aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que nós devemos tomar cuidado, né? O simples funciona, mas tome cuidado com isso que eu vou falar. Muitas vezes o que acontece? O mercado ele rompe os 50% aqui, ó, igual o Candle 2 rompeu. E aí, às vezes, o mercado, na maldade, ele começa a deixar candles com bastante sombra superior, acima dos 50, induzindo, né, a pessoa pensar que o mercado vai fazer o quê? Tá segurando e vai voltar a cair, quando o mercado já rompeu os 50%.
E aí nós temos que entender que todo nível de suporte e resistência que ele foi rompido, ele inverte a função, né? É a famosa teoria da bipolaridade. Então, assim, se eu tinha o 50% como resistência, se o preço rompeu ele testa como suporte. E aí, às vezes, o mercado vem, começa a deixar os gatilhos aqui, e aí é onde eu falo que o mercado ele é meio que um quebra-cabeça. Aí a pessoa, ela tá dando foco só para o candle. Só que ela não percebeu que o mercado já rompeu 50% da perna do dia. E aí, muitas vezes, a pessoa quer vender. E aí o que acontece? O preço ativa a ordem dela, testa essa região aqui e volta contra. Isso aqui acontece bastante, tá? Já tomei muito stop com isso aqui antigamente, né? Porque às vezes a gente foca só no candle, né? A gente não tem aquela malícia de olhar todo o movimento, né? A gente, olha o candle ali e já era. Se o candle tá mostrando rejeição, é isso mesmo que eu quero, né? E aí, nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês aí, é um exemplo, vamos dizer assim, limpo, porque o mercado ele rompe os 50, depois o mercado volta a trabalhar abaixo, confirma os gatilhos abaixo. O único problema aqui, entre aspas, seria risco-retorno, porque o alvo ficaria abaixo da mínima do dia para parcial. Daria para fazer parcial e jogar às vezes um 2-1, que chegou a dar, ou eventualmente algum outro ponto, daria para sair aqui na região do 130 também, né? Mas tinha algumas opções de alvos. Aí, pessoal, esse lance dos 50%, ele pega muito as pessoas, porque às vezes o mercado já rompeu, ele rompeu para cima. Aí eu falo para a pessoa, para os meus alunos, vamos tomar cuidado, porque a partir do momento que o mercado começa a romper uma região, a expectativa, né, de movimento do preço começa a mudar. Se ele romper, por exemplo, e o próximo devolver e vir embora, cara, tipo assim, não tem o que ficar achando, né? Ah, eu perdi o trade, fiquei de fora. Às vezes o mercado não vai considerar, o mercado não vai te dar a oportunidade mesmo de você entrar na operação. E aí não tem o que fazer. Outra coisa que eu falo para vocês, né? E aí eu vou falar mais um cuidado que vocês devem ter. Muitas vezes, pessoal, o que antecede uma reversão de tendência? Gravem isso, tá? Para vocês parar de ficar adivinhando o fundo. Muitas pessoas têm um sério problema, que é o seguinte: o mercado está caindo. Vamos imaginar que essa região aqui é uma região do diário. Isso aqui acontece com muita gente. E aí o preço está caindo, e aí o mercado chega ali no diário e ele deixa um baita de um candle com sombra inferior. Tipo assim, ó, só pra vocês entenderem. Aí a pessoa, uau, tá em cima da região do diário, cara. Deixou um candle gigante, comprador. Vou comprar que aqui vai reverter. Aí o mercado faz isso aqui, faz o pullbackzinho ali e continua caindo, tal, estopa o cara e vai embora. Então, jamais vocês vão ficar nessa de ficar adivinhando fundo. O primeiro passo para a gente identificar uma reversão de tendência é o que? É o mercado quebrar a estrutura. Então, ele não pode renovar mais os fundos para eu identificar uma reversão. A todo momento que ele estiver renovando os fundos, está normal. A partir do momento que ele veio para tentar romper o fundo e começou a segurar aqui, nós sabemos que o mercado pode quebrar a estrutura, mas aí vou chamar novamente a atenção de vocês. É simples, como está no título, porém exige atenção. Quando eu digo que o mercado não deve romper, pessoal, o que é esse romper? Nós devemos avaliar o fundo anterior. Vamos imaginar que o fundo anterior, ele tá aqui, ó. Imagina que ele tá nesse candlezinho, martelinho que eu desenhei para vocês, tá? E aí o mercado, ele faz o seu pullback tradicional. E aí ele vem para romper, tá? E aí a pessoa tá vendo a região do diário. E aí ele começa a fechar candle aqui, ó. Vamos imaginar que esse candle é um candle vendedor. E ele começa a fechar candle aqui. Aí a pessoa fala: ah lá, o mercado tá quebrando a estrutura, ele não tá conseguindo renovar a máxima. Só que você não se atentou que o mercado rompeu o fundo anterior. Se o mercado rompeu o fundo anterior, ele já está continuando esse movimento, ele pode romper e mostrar muita força. Tome cuidado com isso, muito cuidado mesmo, que eu vejo muita gente tomando stop. A partir do momento, pessoal, que ele renovou o último fundo, ele está testando pela primeira vez essa região. Aí a pessoa pensa: não, mas ele está segurando em cima do diário. Não importa, ele rompeu o fundo anterior, então ele está continuando essa tendência. Quando ele rompe esse fundo anterior aqui, o que eu já fico atento? Principalmente quem está lá na sala vendo. Eu já fico atento para tentar pegar um pullback dessa última perna aqui, ó. Vai que ele faz uma correção aqui e volta. Às vezes essa própria região aqui desse fundinho
ela passa a ser resistência. E às vezes a pessoa ela foca só no candle. Ele tá falhando o fundo porque ele não tá conseguindo dar continuidade no movimento. Mas ele fechou abaixo. E às vezes, pessoal, esse fechar abaixo é pouca coisa. É tipo assim, coisa de 10, 20 pontos. Realmente é muito pouco e às vezes a pessoa desconsidera. Ah, não tem problema, o mercado tá segurando, ele tá quebrando o movimento. Só que aí, você nessas condições estaria pegando o primeiro teste. O que é o primeiro teste? É os exemplos que eu dei. O mercado chegou aqui na região de fundo, deixou o gatilho e a pessoa compra. Primeira vez que ele chegou. Bateu aqui, primeira vez que ele chegou, o cara compra. Né? É outra coisa que nós devemos tomar bastante cuidado. Né? E seguindo esse raciocínio aqui, né, só para complementar, se você está cogitando fazer uma compra aqui, você praticamente está comprando em cima de uma resistência. Que resistência, Arthur? Do fundo anterior. Aí essas coisas começam a passar despercebido. Tipo, mas está segurando, está deixando muita sombra, ele não está conseguindo dar tanta continuidade nesse movimento, mas ele já rompeu. Então, esses 30 pontos, por exemplo, que o preço rompeu, é suficiente às vezes para o mercado voltar, né? E, cara, praticamente voltar tudo na cara. Então, nós devemos tomar muito, muito, muito cuidado. Rompimento, pessoal, sabe aonde que ele é? Pavio. O mercado não vai romper um topo enquanto ele não romper o pavio. Vou dar um exemplo aqui. 32 nós temos um fundo. Perceba que o mercado ele fica bem acumulado aqui. Quando que o mercado vai voltar a andar em tendência de baixa aqui? Quando ele rompeu o último fundo, que é qual? 31. Enquanto ele não romper aqui, ó, se ele chegar nessa região de fundo e começar a segurar acima desse fundo, eu tenho uma possível quebra de estrutura. E aí quando o mercado chega na região, ó, ele rompe. Pronto, tendência. Nesse momento, o que eu vou fazer? Vou esperar a correção dessa última perna aqui, ó. Correção mais curta que tem, ó. Olha como o mercado segura nessas regiões quando ele chega. Aí o que eu preciso ver? Calcular alvo, risco, retorno e tudo mais. Mas aqui eu estou mostrando algumas pegadinhas porque isso é crucial, né, na hora da gente decidir fazer um trade. Olha para vocês verem, eu vou usar como exemplo uma situação de ontem e aí eu vou concluir o vídeo. Porque para mim, dentro dos conceitos que eu gosto, eu não tomaria posição aqui. Eu vou explicar para vocês. O mercado... Pessoal, eu avalio o dia, tá? Eu não pego pernas do dia anterior. Mas se você pegar daqui até aqui, você vai ver que ele bateu no nível tal. Não é assim que eu avalio. Então vem aqui e mensura essa perna. Primeiro movimento do dia. O mercado faz uma correção. O mercado rompe os 50. Nesse momento, o que eu estou pensando que o preço pode fazer? Pullback para voltar a cair. E a gente percebe que a todo momento o mercado vem segurando abaixo dos 50%. Pessoal, é aqui o que eu mencionei lá no início da aula. Eu, particularmente, não tomo um trade. Vou marcar aqui para vocês verem. Olha como o mercado ele trabalha o tempo todo abaixo dos 50. Eu, particularmente, não tomo trade aqui simplesmente porque, por exemplo, os gatilhos estão mostrando rejeição compradora. 9, 10, muita rejeição. Eu não entro. Para eu assumir esse trade aqui, eu estaria pensando numa venda nesse pullback ou então, caso o mercado buscasse fundo... segurasse e começasse o movimento de alta. Ou até mesmo se eu não conseguir pegar aqui, eu espero ele romper e fazer o pullback. Não adianta a pessoa pegar o movimento, né, tipo assim, pronto ali, depois que passou, e ficar inventando operação. Dava para ter entrado aqui ali. Você tem que ter padrões objetivos. Né? Então, assim, eu bato muito nessa tecla que quanto mais simples, mais eficiente, melhor. Até mesmo é o meu slogan. Mas nós devemos tomar cuidado com algumas coisas, devemos ter cautela. Porque às vezes a pessoa acha que o fato de ser simples é de qualquer jeito. Ele rompeu 50, mas está deixando muita rejeição, o negócio vai devolver tudo, vai cair. Às vezes o mercado vem, só testa os 50 e continua o movimento de alta, por exemplo, ou ao contrário também. Então, assim, isso é uma coisa que eu observo bastante quando eu estou operando, né? E comecem a observar também. Deem a devida atenção para o gráfico, observe os detalhes do gráfico, né? Observe cada movimento que o preço faz. Tá? Se você perceber, por exemplo, que o mercado ele está começando a querer falhar um topo, verifique se ele não está superando o topo anterior, ou se não, ele está superando sim o topo anterior, porém ele está fechando abaixo de uma marcação que eu tenho. Então não é falha. Isso aí pode ser o primeiro teste da região. Tá? Então, isso é algo para vocês começarem a observar. Joguem no gráfico, vê se faz sentido para vocês. Acho que já deu para eu passar bastante coisa que eu queria falar. Novamente, pessoal,
Se você gostou, deixa aí nos comentários também, né? Os comentários eu leio todos e é muito importante para a divulgação do vídeo. A gente está crescendo, assim, num nível muito rápido nesses últimos tempos. Eu agradeço bastante a cada um. Vejo que eu tenho ajudado muita gente de forma gratuita, né? De graça. Pessoas que chegam até o meu canal, absorvem o conteúdo, né? Conseguem aprender, conseguem reproduzir ali nas suas próprias contas e ganham dinheiro, né? Isso para mim é, cara, muito surreal mesmo, ver que tem tanta gente sendo ajudada assim de forma gratuita, né? E ver também pessoas que confiam no meu trabalho, né? Que confiam aí naquilo que eu tenho, vem fazer minha mentoria e depois fala que a visão mudou completamente, né? Que os resultados mudaram da água pro vinho. Então, cara, muito obrigado a todo mundo mesmo, de verdade mesmo. Então é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Não deixa de seguir lá no Instagram, tá? Entra no grupo do Telegram também. O link tá na descrição. Lá na descrição não, o link tá lá na bio do Instagram. E se você quer virar meu aluno, o link tá na descrição também. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço.